Boa noite a todos, shalom a todos que estão aqui me assistindo, que vão me assistir ainda. Eu gostaria de estar me apresentando aqui, eu sou a Miriam, faço parte do Tropa de Elite de Jesus, esse ministério que nasceu no coração do Senhor, e hoje estou aqui com os jovens, para falar um pouquinho sobre o que o Senhor tem falado conosco aí nos últimos dias, Então, eu vim trazer para vocês hoje uma mensagem no qual nós já estamos nos últimos dias aí fazendo com as crianças, um curso também que acabou, teve um encerramento aí, quem quiser estar acompanhando, participando das nossas reuniões aí, Então, amanhã a gente tem a reunião à tarde e à noite, Hoje a gente tem a reunião dos jovens, também temos as crianças, na terça-feira, temos os homens do Tropa na segunda noite, e hoje nós viemos aqui falar com os jovens, É um prazer imenso estar aqui hoje, falando com vocês, e o Senhor colocou no meu coração hoje de relembrar um pouquinho com vocês a cultura do reino, A gente já viu isso há um tempo atrás, mas é muito importante que a gente venha estar tendo uma renovação de mente, venha estar trazendo a lembrança isso, porque nós precisamos, neste tempo, viver essa cultura, manifestar a cultura do Senhor aqui nessa terra, Então, o que é uma cultura? A cultura ela é um conjunto de costumes, normas e valores de um grupo ou uma sociedade que uma sociedade possui, Então, a gente cresce tendo aquilo ali como verdade, E a gente passa a crer e a entender que aquilo ali é verdade, A gente vem vivenciando no decorrer agora nesses dias, a cultura que o homem vem vivenciando são datas comemorativas que eles vêm comemorando, E essa é uma cultura do homem, E o Senhor, ele nos convida a participar da cultura do céu, manifestar a cultura do céu, E eu venho trazer para vocês sobre a salvação, primeiramente, A gente vai ver aqui no decorrer sobre a cultura, mas eu gostaria de dar início com a salvação, Para que a gente venha entender que a salvação, ela é por meio da sua fé, E a gente, para nós, ela não custou nada, gente. Para nós, ela não custou nada. Mas a gente precisa confessar ela. E eu trouxe os versículos aqui para que vocês venham conferir na sua Bíblia também, Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você está salvo, Não foi de graça para nós, gente, para nós. Mas eu fico imaginando assim o preço que o Senhor pagou, cada gota de sangue que ele derramou naquela cruz. Nós estávamos condenados ao pecado. Nós estávamos condenados ao pecado. E por amor o Senhor veio e nos salvou, Então, nós fomos salvos pelo amor, pela graça do Senhor, a graça que Ele teve pelas nossas vidas, o amor dele, E, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, mas é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, a gente não precisou fazer nada, O Senhor
não quis que a gente fizesse nada para que a gente não viesse, né, se vangloriar, mas porque foi por Ele, por amor por Ele. E quando eu estava fazendo essa semana os slides aqui, o Senhor falou muito forte comigo, porque eu comecei a imaginar, né, a morte do Senhor naquela cruz, assim, por mim, por vocês que estão aí me assistindo. Ele foi açoitado, ele foi desfigurado, ele perdeu cada gota do seu sangue, a fim de que se nós confessássemos ele, o que ele fez por nós, nós estaríamos salvos. Esse é um versículo muito, muito, muito lindo para você meditar nele com tempo, assim, lá em Isaías 53, porque, segundo os estudos, o seu corpo ele ficou completamente desfigurado. Ele não estava com panos, a sua nudez foi exposta. Os seus órgãos, segundo os estudos, foram expostos, ficaram tudo exposto, tudo isso por amor do Pai, por mim, por vocês, né? Para que a gente fosse salvo, para que a gente recebesse a salvação. E recebendo a salvação, nunca mais a perdemos. A gente não perde a salvação, né? Porque senão o sacrifício do Senhor não valeria a pena. Mas, para a gente reinar com Jesus, para a gente estar lá com Ele, isso sim, né? Isso custa tudo. E o que o Senhor quer que a gente faça? Ele quer que a gente esteja com Ele, né? E é que a gente, através de manifestar a cultura do reino, dos céus aqui na terra, né? Vivendo isso, é que nós estamos chegando mais próximo do Senhor, né? Então, o que é uma cultura do reino? Vivendo a cultura do reino, é manifestando aqui na terra os princípios e valores do céu. Para estabelecer a cultura do reino, a gente precisa renovar a nossa mente, quebrando fortalezas de cultura do mundo que acreditamos ser verdade. O que eu falei lá no começo, agora a gente vai entrar no assunto, né? Que o que a gente acredita? A gente passa uma vida inteira dentro dos nossos lares porque os nossos pais não tiveram esse conhecimento, muitos. Eu não vim de lar cristão. Então, para mim, eu cresci acreditando em coisas que eu tinha como verdades e que isso se foi formando uma fortaleza. Né? No momento que eu tive um encontro com Jesus, que eu fui aprendendo das coisas dele, e eu estou aprendendo ainda, né? Que agora, né, há poucos anos, eu comecei a ter um relacionamento de verdade com o Senhor, através das escrituras, da leitura, renovando a minha mente. Por que eu estou trazendo isso novamente sobre a cultura do reino? Porque, como diz a nossa pastora, isso é um pó de telha. A gente precisa toda hora trazer existência a isso para estabelecer essa cultura dentro da nossa casa, viver isso dentro do nosso lar, né? Inserir as verdades, as pessoas que estão na nossa volta, né? E o que a gente faz? A gente prepara a terra, né? As coisas, assim comparamos as coisas do céu, né, como uma plantação. Quando a gente coloca a semente, a gente rega e passa a cuidar dessa plantação, para que a colheita seja farta, né? Enquanto a semente cresce na terra, assim também vem a sujeira, o joio, e a gente precisa limpar essa terra. E eu trouxe essa parábola para vocês poderem entender um pouquinho sobre o reino, né? A gente precisa manifestar a cultura dos céus na terra, vivenciar as coisas do céu aqui, para que a gente possa reinar. É um caminho, né? É uma plantação. E eu trouxe essa parábola aqui para
para fazer uma comparação para vocês. Assim vocês vão fazer essa plantação. E aí vocês vão botar a semente ali e vocês vão passar a cuidar dessa semente para que ela dê um fruto, que ela cresça. Mas aí veio a sujeira e o joio. E o que isso significa? O que tem a ver isso com a nossa ministração? A sujeira e o joio são os dardos, as setas que o maligno, né, insere na nossa mente. Isso é o que a gente precisa lutar contra isso. Contra essas setas, contra esses dardos que ele lança a todo instante. Para a gente poder ter uma plantação farta lá na frente, a gente precisa cuidar desde agora. Né? Precisa estar cuidando do que a gente tem pensado, do que a gente tem olhado, né? Do que a gente tem, como que a gente está fazendo com a nossa terra. Né? E o que é isso? O que essas setas e esses dardos? É a voz do inimigo. E se a gente escuta o inimigo, a gente escuta também o Senhor, né? E eu vou estar falando aqui para vocês agora sobre a gente estar ouvindo Deus. Como é que a gente vai se livrar dessas vozes, dessas setas, desses dardos do maligno, que são vozes que vêm na nossa mente, que muitas vezes vêm como imagem, como a voz mesmo, e a gente precisa aprender a buscar conhecimento, relacionamento com Deus, entender que o Senhor, Ele fala conosco todo instante, que Ele está sempre falando. Assim como está escrito lá, né, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principado e potestade, então a gente sabe que a nossa luta ela é espiritual e que a gente precisa aprender as coisas espirituais. Entender que aqui existe um mundo espiritual, existe um mundo físico e um mundo espiritual, e que o inimigo ele usa e ele também fala na nossa mente, né? Para que a gente possa lutar contra isso, a gente precisa conhecer Deus, conhecer Ele, identificando, saber que Ele que não existe uma surdez e que todos nós ouvimos a voz do Senhor, todos nós. Então, a gente busca conhecer sobre o Senhor, né? A se relacionar com Ele, a gente aprende a discernir essas vozes. Quem que eu estou ouvindo? Será que eu estou ouvindo a voz do Senhor? Ou será que eu estou ouvindo a voz do inimigo? Que vozes eu estou ouvindo? Então, a gente tem 3 possíveis vozes na nossa mente. A voz de Deus, a voz do inimigo e a nossa voz. Essas vozes, a gente precisa aprender a identificá-las para poder lutar contra o inimigo. Qual é a voz de Deus? Ela é a voz da verdade. Vocês podem depois estar vendo na Bíblia de vocês, anotando aí, que está lá em Salmo 119, 160. A voz do Senhor, ela é majestosa, poderosa, pura e perfeita. Ela é linda. Ela é aquela que te coloca para cima. É aquela que diz, vai, você consegue. É aquela que diz assim, ó, você se olha no espelho e diz, você é linda. Essa é a voz do Senhor. Ele traz à existência aquilo que ele já colocou, já fez lá na eternidade. Essa é a voz do Senhor. É a voz que afirma quem você é. Que ele diz a tua verdadeira identidade. Mas aí a gente também tem a voz do inimigo, né? E qual é essa voz?
É aquela mentirosa, né? Aquela que mente, aquela voz condenatória, sem valor, que ela vem para trazer confusão, vem para nos assustar, nos deixar com medo, com raiva, vergonha. E qual é o objetivo dela? É tirar a nossa esperança, né? Ela tem um alvo claro. A voz do inimigo, ela é clara. Ela veio para roubar, matar e destruir. Né? E ela rouba, como fala assim, porque ela veio para matar, roubar e destruir. E ela não mata fisicamente, ela mata os nossos sonhos. Ela rouba a nossa esperança. Ela vem para trazer confusão, vem para trazer medo. E o Senhor, ele não nos deu o espírito de medo e nem de covardia. Ele veio, ele deu o espírito de ousadia. Ele nos deu o espírito de ousadia. E ele veio, ele é a esperança para a nossa vida, né? E o inimigo, ele veio para tentar roubar tudo isso que o Senhor já inseriu na eternidade, né? E às vezes, por muitas vezes, eu já ouvi a voz do inimigo também. E eu já ouvi, né? Mas glória a Deus, a misericórdia do Senhor, a bondade do Pai, que ele sempre tem alguém para nos ajudar, assim como a gente tem esse grupo maravilhoso aqui, que a gente está disponível todo instante ali, pode falar conosco, chamar nós no privado aí para conversar, porque nós estamos aí para caminhar junto, para aprender junto, né? Então, a voz do inimigo, ela vem para te trazer a confusão, para você não saber mais quem você, roubar a tua identidade. Ele não vai roubar nada de objeto e coisa arada. Ele vem para roubar a tua identidade, para fazer você desacreditar em você mesmo, né? E a nossa voz, o que que ela é? Ela é útil como indicador. Ela nos ajuda a discernir, a identificar e trazer as emoções que você está sentindo. Ela é como um termômetro, ela identifica, né? Você hoje está feliz, você está triste, né? Porque você não fica feliz o tempo inteiro, né? 24 horas por dia. Então, a tua voz, ela vai te identificar. Não, agora é o momento de eu ficar séria. Então, eu vou ficar séria. Ela é um indicador. E como é que a gente vai lidar com essas vozes? Como é que a gente vai lidar? Ter a certeza que Deus fala. Esse é o primeiro ponto importante. A gente precisa ter essa certeza que Deus, ele fala conosco, né? A gente precisa focar na confiança, na certeza, a fé que ele fala e que você escuta ele. O maior interessado nessa comunicação é o próprio Criador, né? Ele nos criou, ele quer que a gente tenha um relacionamento de verdade com ele. Que a gente aprenda a ouvir a sua voz, somente a sua voz. E para você aprender, você precisa fazer uma escolha, né? Você tem essa escolha. Ele te deu esse poder, ele te deu o poder da escolha. Você tem esse poder de aceitar e concordar com as vozes, tanto com a do Senhor, com a voz de Deus, quanto a do inimigo. Você tem esse poder na sua mão de escolha, né? A gente pode jogar fora e mandar embora, anular e não concordar com os pensamentos do inimigo. E eu digo isso para vocês, falar em voz audível, para que você escute, que você aprenda a identificar a voz e que você fale, porque Deus, quando ele criou o mundo, ele criou através da fala. Ele disse: haja luz, e houve luz. Então, quando você declara, que você escuta, você traz a existência. Eu costumo aqui fazer com a Manuela aqui, a gente tem um espelho e a gente coloca
várias qualidades ali tem escrito. E eu faço com ela e faço comigo também. Quando eu vejo que ela também está meio triste, assim, eu vou lá e reafirmo, eu afirmo todas as qualidades que o Senhor inseriu nela. E eu faço ela repetir em voz alta, para que ela escute e tome aquilo ali como verdade, né? Que ela venha crer que ela é quem o Senhor a fez na eternidade. Isso vocês podem fazer em casa também, né? Cada vez que vocês forem no espelho, vocês falem. Vocês declarem isso, vocês tragam à existência quem o Senhor fez vocês. O Senhor fez a Brenda, a Sofia, o Breno, a imagem, a sua imagem, a sua semelhança. Isso é lindo, lindo, porque pensa, vocês são únicos. Não tem ninguém igual a Daia, não tem ninguém igual a Jana. Vocês são únicas e verdadeiras, porque vocês são a imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor, Ele quer que a gente venha viver tudo que Ele nos entregou. Tudo. Que nós venhamos ter tudo dele. Né? Ele nos convida a vivenciar isso. E essa escolha cabe a nós. Né? E Ele quer que a gente manifeste o seu reino aqui nessa terra. É trazendo à existência as coisas do céu para essa terra, através das nossas vidas, através de quem Ele disse que nós somos, das nossas atitudes, aonde a gente está plantado, e a gente vai trazer os princípios do céu. A gente tem vivenciado muita coisa aí fora, né? Muita coisa o inimigo tem usado para confundir a mente dos jovens, dos nossos jovens. Mas vocês estão aqui porque o Senhor separou vocês, escolheu vocês, cada um de vocês que está aqui. E o amor dele é imensurável sobre a vida de cada um de nós. E Ele quer que a gente viva tudo isso que Ele já predestinou para nossas vidas. E a escolha é nossa, né? E que a gente venha manifestar todo instante as coisas do céu. É falando, é doideira. Muitas pessoas acham doideira, né? Ah, tá falando sozinha. Ah, tá falando com o espelho. Mas o Senhor falou que as coisas desse mundo mesmo não eram para todos, né? Muitos precisam de outras coisas aí para ficar doido, para, né, para se alegrar, mas nós temos aí disponível e não precisamos pagar nada, né? Que é o Espírito Santo do Senhor. Tudo o diabo imitou, tudo ele imitou. Vocês podem saber, ele queria ser além, mais que o Senhor, né? Então, tudo que o Senhor criou, ele fez uma imitação. Mas as coisas dele não duram para sempre, as do Senhor, elas são eternas, né? Então, isso é que nos alegra nosso coração, é saber que as coisas do Senhor são eternas e que está disponível para nós, né? Chega dessa coisa arada do mundo, que o mundo quer oferecer, que o mundo quer trazer para nós coisas, emoções momentâneas. A gente não quer viver só por um momento de alegria, a gente quer estar sempre alegre, porque o Espírito Santo do Senhor, ele nos dá uma alegria que ela é eterna. As coisas do Senhor são eternas. Hoje eu ainda falava para a Manuela, as coisas do mundo são só no momento, porque elas são passageiras, né? Então, é isso, essa palavra que eu vim compartilhar com vocês hoje, que o Senhor colocou no meu coração, de estar trazendo a vocês, a lembrar novamente sobre a cultura do reino, a cultura do céu, e o todo que o Senhor quer nos entregar. Ele está
disponível e Ele quer que você faça parte disso. E essa escolha é feita por cada um de nós. Muito obrigada a todas.